Olá, queridos! Esse é o canal Biscoitinho do Binho e essa é a nossa primeira aula sobre unidades de concentração. E a primeira unidade de concentração que nós iremos estudar é a concentração comum. E o que vem a ser a concentração comum? A concentração comum não é nada mais nada menos que a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Geralmente, trata-se a massa do soluto em grama e o volume da solução em litro. Sendo assim, considerando a massa do soluto em grama e o volume da solução em litro, a unidade será grama por litro. Nós temos também alguns exercícios de vestibular, de alguns vestibulares, que vêm com unidade de concentração como grama por mililitro, miligrama por litro, enfim. Teremos sempre que estar atento a isso, de acordo com o enunciado da questão. Mas, geralmente, a unidade de concentração comum é dada em grama por litro. Logo, o primeiro exemplo diz o seguinte: calcule o valor da concentração em grama por litro para as soluções a seguir. No caso da letra A, nós temos um exemplo tranquilo, um exemplo fácil, para nos dar um pouco mais de segurança, que é 20 gramas de NaCl num volume de 2 litros de solução. NaCl, o salzinho. Então nós temos que a concentração comum é massa por volume, então nós temos que a concentração é igual à massa do soluto, que é dada em grama, que é 20 gramas, e o volume da solução, que é dado em litro, certo? Então, 20 sobre 2, 10 gramas por litro, certo? Na letra B, eu tenho que 2,46 gramas de nitrato de potássio em 200 ml de solução. Como o problema pede a concentração em grama por litro, esse valor em mililitro não pode ser aplicado. Logo, 200 ml nós temos que passar para litro. Quanto é que equivale 200 ml em litro? Bom, 500 ml vale meio litro, 0,5. Então, 400 ml, 0,4. 300 ml, 0,3. Então, 200 ml, 0,2 litro. Então, a concentração comum vai ser igual a massa sobre volume, sendo então que a massa é 2,46 e o volume igual a 0,2 litro. Então, multiplicando por 10 em cima e 10 embaixo, para facilitar a nossa conta, nós teremos que essa razão será igual a 24,6, multiplicando por 10, e 0,2 vezes 10 dá 2. Então, 24,6 divididos por 2 é igual a 12,3 grama por litro. Resolvido o problema. Pois bem, considerando um próximo exemplo, dizendo a concentração de íons sódio indicada pelo rótulo de um certo isotônico é igual a 0,069 grama por litro. Considere 300 ml de isotônico e calcule, na letra A, a massa de íon sódio no isotônico. Muito bem, dessa vez, ao invés de pedir o valor da concentração em grama por litro, o problema me dá o valor da concentração em grama por litro. E me pede, então, o valor da massa, do soluto que está dissolvido ali naquele isotônico. Então, no caso, ele pede a massa de íon sódio. Logo, se concentração é igual a massa sobre volume, logo, a concentração, que é 0,069, quantas casinhas eu tenho depois da vírgula aqui? Como eu tenho 3 casas depois da vírgula, eu vou ficar com 69 vezes 10 a menos 3, são 3 casas depois da vírgula, é igual a m sobre... Como o volume da solução é de 300 ml, 300 ml em litro equivale a 0,3 litros, certo? Então, colocando aqui, 69 vezes 10 a menos 3 é igual a m, aqui, 0,3 litros. Se tem uma casinha só depois da vírgula, então essa casinha depois da vírgula eu vou colocar como potência de 10 negativa, 10 a menos 1. Então vai ficar 69 vezes 10 a menos 3 é igual a m sobre 3 vezes 10 a menos 1. Logo, a minha massa será igual, multiplicando cruzado aqui, fazendo um cruz credo aqui, vai ser igual a m igual a 207, multiplicando 3 de 69, vezes 10 a menos 4. Por que 10 a menos 3 com 10 a menos 1? Multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base, somos expoentes. Vai ficar 207 vezes 10 a menos 4 gramas. Como 10 a menos 4 indica 4 casas depois da vírgula, logo, a massa vai ser igual a 0,0207 gramas, certo? Muito bem. Na letra B, ele me pede o valor do número de íons sódio no isotônico. Uma vez que ele me pede o valor do número de íons sódio no isotônico,
Vamos lembrar sempre do seguinte, quando a gente perguntar isso, a gente sempre começa com 1 mol, porque aquela relação de mol a gente conhece. 1 mol tem sempre a massa fixa daquela entidade que você está calculando, e você vai ter sempre a constante Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23 dessa entidade que você está calculando, que no caso é íon. Logo, 1 mol de sódio, a gente olha na tabela periódica e vê que o sódio pesa 23. Esse mais aqui não interfere na massa do sódio, lembrando que a massa do elétron é desprezível. A gente tem que 1 mol de sódio tem 23 gramas, certo? Que tem 6 vezes 10 a 23 íons, porque 1 mol de íons eu vou ter sempre 6 vezes 10 a 23 íons. Logo, a massa que ele me deu aqui, que é 0,0207 vezes 10 a menos 4 gramas, estou usando aqui com essa notação aqui só para facilitar a minha conta, está para x. O que eu observo? Que 207 é 9 vezes maior do que 23. Logo, se daqui para cá eu fiquei 9 vezes maior, na verdade, 9 vezes maior vezes 10 a menos 4. Você consegue enxergar? Então, ó, de 23 para 207 é multiplicar por 9 e multiplicar por 10 a menos 4, que o 10 a menos 4 não tinha aqui em cima. Bom, logo, se daqui para cá multipliquei por 9 vezes 10 a menos 4, lá do outro lado tem que acontecer a mesma coisa. Eu vou multiplicar por 9 vezes 10 a menos 4. Logo, 9 vezes 6 dá 54. Vezes 10 a menos 4 daria 23 menos 4 daria 19. Mas 54 vezes 10 a 19, o número 54 não pode acompanhar. Por quê? Por notação, esse número ele tem que estar entre 1 e 10. Logo, eu ponho uma vírgulazinha aqui e acrescento uma potência aqui. Logo, meu resultado final é igual a 5,4 vezes 10 a 20 íons. A nossa próxima aula é sobre a segunda unidade de concentração, que é a concentração molar, molaridade ou concentração em quantidade de matéria. Te vejo no próximo vídeo.